Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma aula nossa, uma aula síncrona do nosso curso de Cálculo 3. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco, vamos começar a terceira parte do curso de Cálculo 3, nosso curso, chegando aí no terço final da nossa corrida. Vamos falar começar a discutir a transformada de Laplace. A gente vai com esse assunto agora até o final, tá? Vamos discutindo aí sobre transformada de Laplace. Eu acho que, assim, no curso de cálculo 3, a parte da transformada de Laplace seja a parte mais difícil. Não quero, né, botar medo em ninguém, não, mas a parte mais difícil. Ela é uma parte não difícil por ser uma teoria, mas ela tem uma parte de técnica que é chata de ser entendida. Então, realmente precisa um pouco de esforço para entender. Mas antes da gente entrar nessa seara do que a gente vai começar a discutir, como é que foi a avaliação na semana passada? O que vocês acharam? Todo mundo conseguiu entregar direitinho? Como é que foi? Foi show de bola, entreguei direitinho lá, tranquilo. Bom, Mas tinha uma questão lá que estava falando, eu acho, de série, que eu peguei a avaliação 2, estava falando alguma coisa de série, eu meio que estranhei, mas avaliação 2 falando de série? eu não sei, tinha alguma coisa escrita de série lá que eu fiquei meio na dúvida, mas Não, cara. Eu pegou a prova de outro curso de cálculo 3, então. O não, sistema te sacaneou e te deu a prova do professor Arthur, talvez. não era, Tinha nada de, tinha não nada estava de série, não, escrito. Arthur. Ou Yuri. Ah, tá, não, eu tô viajando, sei lá. É. Mas foi tranquilo, mandei ela lá, tranquilo. Dessa vez eu optei por deixar 3 dias na intenção de que. Eu deixei esse prazo mais longo exatamente porque da vez passada muitos alunos tiveram um tempo mais curto e com essa tendência que a gente tem para fazer as coisas no finalzinho da primeira avaliação, muitos alunos enviaram ali em cima da hora, tiveram problemas, coisa e tal. E aí, dessa vez, eu bati o pé mesmo em relação a essa questão do recebimento da avaliação apenas pelo SIGA, mas aí, para isso, eu dei tempo. Então, eu acho que, assim, com um planejamento mínimo para fazer a avaliação, dava para fazer muito bem feita, e esse era um objetivo meu, que fossem mais bem feitas as avaliações. A primeira avaliação tinha muita coisa assim incompreensível que eu recebi, então com esse tempo adicional eu quis talvez favorecer um pouco a mim mesmo na hora de corrigir. Vamos ver se eu fui feliz na estratégia. E para vocês um tempo adicional para poder digerir um pouco melhor as questões, tentar fazer esses exercícios, tá? É, Da agora em diante, a gente tem outras. Não, né, Will? Olha lá, você dá a mão e o cara quer o teu antebraço inteiro já. Das 6h50 até 22h30, pai eterno. Considerando que de 6h50 até 22 de 6h50 da quarta até 22h30 da sexta, vocês têm aí os dois horários da aula, é mais do que tempo necessário, a meu ver. É mais do que tempo necessário para realizar a avaliação. Mesmo que você ficasse só no tempo da aula, já seria mais do que suficiente. Para essa próxima parte, né, para essa terceira parte do nosso curso de cálculo 3, nós temos outras 3 listas de exercício. Eu preferi deixar 3 listas de exercício nessa última etapa. É 3 mesmo, gente, ou 2 só que restam? Quantas listas vocês já fizeram? Vocês lembram? 3 ou 2? Nós fizemos 3, né? Fizeram 3, né? Então, é isso mesmo. Eu preferi deixar as 3 listas de exercício agora, nessa parte,
porque transformar de Laplace, se você não estiver ali tentando fazer as coisas, você não vai entender absolutamente nada. Nos outros tópicos, nos outros itens, não era tão... Se você pegar com um pouquinho de calma um bolo maior, você consegue desenrolar. Aqui na transformada de Laplace, se você não entender direito como é que funcionam as coisas desde o início, é muito provável que você não entenda absolutamente nada daí para frente. Então, eu preferi privilegiar, do ponto de vista de atividades avaliativas, essa última etapa, para que vocês sejam meio que forçados mesmo a fazerem mais exercícios sobre transformada de Laplace. Então, eu pretendo, talvez, essa semana não, porque essa semana eu estou serviço até o último fio do meu cabelo, então vocês podem imaginar quanto serviço é. Eu não vou conseguir preparar uma lista de exercícios para vocês, não, mas aí para a próxima semana eu já preparo uma primeira, e aí quase que semanalmente eu vou exigir de vocês uma lista de exercícios avaliativos, nesses moldes aí. Talvez alguma coisa objetiva, talvez alguma coisa dissertativa para vocês escreverem. Tudo bem? Beleza? Vocês conseguiram? Bom, sexta-feira vocês entregaram a prova, mas aí depois de sexta-feira vocês chegaram a olhar alguma coisa, pelo menos olharam o SIGA para se inteirar do que era o estudo dirigido, pessoal, dessa semana, o material que a gente ia abordar essa semana? Alguém teve... Eu vi lá que é transformada, né, pessoal? Transformada de Laplace, mas cheguei a ver os vídeos ainda não, já era para ter visto, né? Ok. Mais alguém? Alguém salva a turma aí e fala. Pode mentir, gente, eu não tenho problema com mentira. Fala assim, não, eu só assisti tudo, foi muito bom. Aí, o João me fez agora, feliz. Eu terminei de ver os vídeos agora. Eu vou compartilhar com vocês, eu estou muito feliz. Eu não estou brincando, eu estou desde 7h30 sentado nessa cadeira aqui, eu levantei para almoçar e tudo mais. Estava numa reunião agora até às 18h30, mas por volta das 18 horas eu recebi uma notícia muito boa, e que inclusive é boa para vocês também. Eu sou coordenador de fomento do Cefet, eu trabalho na DPPG também. E a FAPEMIG, que é uma agência agência mineira de fomento à pesquisa, ela tinha interrompido o programa dela de bolsas de iniciação científica em 2019. Isso foi um baque muito grande para as instituições mineiras, porque a FAPEMIG bancava um volume muito grande de bolsas de iniciação científica, né? Para vocês terem uma ideia, no Cefet nós tínhamos 81 bolsas bancadas pela FAPEMIG. Isso é muito mais do que a gente consegue com o CNPq, por exemplo, que naquela época nos dava 30, 60, 65 bolsas. Bom, ocorre que eles voltaram esse ano a lançar um edital de cadastro de instituições para terem acesso às bolsas de iniciação científica fomentadas por ele, e nós conseguimos, felizmente, aprovar a nossa proposta e recuperamos as 81 bolsas de iniciação científica da FAPEMIG. E aí essas bolsas de iniciação científica devem ser implementadas a partir do início de 2022. E aí eu estou muito feliz com isso, porque foi uma luta lá no DPPG para a gente conseguir preparar tudo e submeter a proposta. Então, vai favorecer vocês, são 81 bolsas adicionais e quem tiver interesse, quando saem os editais, é só ficar de olho nas propostas que forem aprovadas e entrar em contato com os orientadores. Se você tiver o interesse no projeto dele, se ele achar que você tem a condição de desenvolver a proposta, é sempre muito interessante. Iniciação científica dentro da instituição de ensino superior é uma atividade realmente muito interessante, muito importante. E aí, por isso, estou bastante feliz, estou até rindo aqui do nosso amigo João Vitor, que falou que assistiu os vídeos agora. Eles são mais enrolados do que os outros, viu? Já vou antecipando, como já tinha dito agora há pouco. Bom, vamos lá então. Deixa eu hoje vou usar bastante o PDF aqui do Reginaldo, tá? Para mostrar para vocês
a definição de transformada de Laplace. Não vou me delongar muito nessa aula hoje, não, mas quero mostrar os elementos principais aqui a respeito da transformada de Laplace. Eu já coloquei 2 vídeos para vocês sobre aspectos importantes a respeito, um primeiro teorema que é bem interessante. Bom, para que serve a transformada de Laplace? Ou para que nós vamos usar a transformada de Laplace? Nós vamos usar a transformada de Laplace para resolver EDOs, por exemplo, EDOs de segunda ordem aqui, ó, com coeficientes constantes. E aí alguém pode perguntar assim, pô, mas a gente já fazia isso, porque a gente tinha a técnica lá do... A questão é que lá, essa função f de t, do que nós estudamos até agora, essa função f de t, ela deveria ser uma função contínua para garantir aquelas integrações e tudo mais. E no caso, quando você aplica a transformada de Laplace, essa função f de t pode ser uma função que apresente descontinuidades de tipo salto. Não sei se vocês vão se lembrar lá do cálculo 1, mas o que é uma descontinuidade de tipo salto? Então, vou fazer o gráfico de uma função arbitrária aqui, ó. Uma descontinuidade tipo salto é uma descontinuidade assim, ó. Sua função vem até aqui e quando chega aqui nesse ponto A, ela dá um salto. A imagem à esquerda se aproxima desse valor, a imagem à direita se aproxima desse outro valor, tá? Vou chamar aqui de L1 e L2. Essa é uma descontinuidade tipo salto. Você tem as descontinuidades de tipo infinito, que são aquelas, por exemplo, quando você caracteriza as assíntotas verticais. Então, nesse ponto A aqui, a sua função não está definida e o limite lateral à esquerda ou o limite lateral à direita explode. Descontinuidade de tipo infinito. Tá certo? Então, nós estamos falando de funções que satisfaçam a essa condição aqui. Muitas funções, principalmente quando você vai pensar em termos de modelagem de problemas físicos, muitas funções são descontínuas. Por exemplo, um sinal que você emite, um sinal de rádio, você emite, você pode emitir um sinal em termos de pulsos, certo? Um pulso que é constante por um período de tempo, depois ele se anula. Constante de novo, volta a se anular. Então você faz uma funçãozinha que é tipo aqui está alto, aqui está baixo, aqui está alto, aqui está baixo, aqui está alto, aqui está baixo. Uma outra função importante ainda, sinais, em processamento de sinais, é, por exemplo, aquela função degrau. Chama função degrau unitário. Ela vai saltando. É uma escadinha mesmo, uma função de escada. Tá? Essas funções que eu mencionei agora, esses 2 exemplos, são situações típicas de funções com infinitas descontinuidades de tipo salto. E mesmo ela tendo infinitas descontinuidades, a transformada de Laplace é capaz de resolver problemas envolvendo essa função. Então, a grande vantagem da transformada de Laplace em relação à técnica que nós aplicávamos é que ela é muito prática para resolver esse tipo de problema. A técnica anterior que nós estudamos, né, em que você procurava uma solução particular da EDO não homogênea, ela poderia até ser aplicada numa situação como essa. Entretanto, para cada intervalo onde a função f fosse contínua, você deveria resolver um PVI, tá? Como esse que está mostrado aqui na tela. E aí depois, em cada ponto de descontinuidade, você precisaria pensar em como juntar essas soluções. Você precisaria impor condições para juntar essas soluções. O procedimento, então, não é uma coisa tão trivial e a transformada de Laplace evita essa grande dificuldade. Bom, eu vou falando aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper. Vocês estão conseguindo enxergar bem a projeção aqui do material do Reginaldo? Está dando para ler bem? Tá. Tem que dar um zoom aí, professor. Tá meio. Pelo menos para mim aqui também. Opa, agora diminuiu. O máximo que eu consigo é isso. Ficou melhor?
ficou. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu der um Ctrl L... Não, beleza. Tá melhor assim? Ou do outro jeito estava melhor? Assim... Sim, eu acho que a letra ficou até maior, né? Assim ficou maior, mas qualquer coisa eu acompanho aqui. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. O que é a transformada de Laplace? A transformada de Laplace, primeira coisa, ela é o que na matemática a gente chama de um funcional. Um funcional é uma coisa parecida com uma função, mas não é uma função. Um funcional, ela transforma uma função em outra função. Então, a transformada de Laplace de uma função f é uma nova função, tá? E a notação que a gente vai empregar ou é esse L de f, ou esse f grande de s. Então, observe aqui, você tem uma função fzinho de t. Em geral, denota-se a transformada de Laplace dessa função fzinho de t por f grande de s. Então, você tem uma troca aqui nas variáveis. Você tem a variável livre t da função f e você tem a variável livre s da função f grande. Essa função f é uma função definida apenas nos números não negativos, tá? A gente está definindo a transformada de Laplace apenas para funções definidas nos números reais não negativos, e a imagem dessa função f pode ser um número real ou um número complexo, tanto faz. A função f pode ser uma função de imagem complexa, cujo domínio é o conjunto dos números reais. E a transformada de Laplace, então, da função fzinho é definida por essa integral aqui, ó. Alguém sabe que tipo de integral é essa que aparece esse expoente infinito aqui? Qual é o nome que se dá a esse tipo de integral? Imprópria. Alguém lembra lá do cálculo 1? Sim. Oi? Imprópria. Ah, não falou aí também. Integral imprópria, exatamente. Integral imprópria. Toda integral em que o limite de integração é mais ou menos infinito, ou que no intervalo de integração haja uma descontinuidade da função a ser integrada, é dita uma integral imprópria, tá? É dita uma integral imprópria. E essas integrais impróprias são calculadas através de um limite. Então, eu vou ficar sempre trocando aqui, tá, gente? Entre um quadro e outro, a definição, então, da transformada de Laplace, estava escrita lá, ó, f de s é igual a integral de 0 até mais infinito, da exponencial de menos st vezes f de t dt. E aí, essa integral, lá do cálculo 1, ela é calculada como o limite quando t grande tende para infinito, da integral de 0 até t grande, a exponencial de menos st vezes f de t dt. Essa daqui é a definição de integral imprópria, quando o limite é um limite infinito. Significa o seguinte, gente, olha, eu vou pegar t, então você imagina que você tem aqui o seu conjunto dos números reais, tá? T. T. E aqui y, vamos escrever assim. E aí você tem aqui essa função, sei lá, vou colocar ela aqui assim. Digamos que essa daqui seja a função exponencial de menos st vezes f de t. Por que eu escrevi essa função decrescente aqui? Porque você está multiplicando uma função f por uma exponencial, tá? Por uma exponencial que, se s for positivo, esse t também é positivo, então garante que essa exponencial é uma exponencial decrescente. Você está multiplicando, então, uma função que decresce muito rapidamente por uma função f de t. Se, por exemplo, essa função f de t não for uma função que cresça muito rapidamente, essa função, esse produto, vai resultar numa função decrescente. E aí o que você está fazendo é calcular essa integral, olha, opa, e não quero mais apagar. Você está calculando essa integral
de 0 até mais infinito. Como é que você faz para calcular essa integral de 0 até mais infinito? Você vai calculando a integral dentro desse intervalo de 0 a t aqui, tá? Ao calcular essa integral no intervalo de 0 a t, isso daqui vai resultar, essa integral aqui, ó, vai resultar numa função, eu vou colocar um f bordado, só para diferenciar daquele f grande de lá. Isso daqui vai resultar numa função f grande, ficou feio demais. Isso aqui vai resultar numa função f grande de t. E aí você vai e calcula o limite dessa expressão. Na verdade, seria mais interessante escrever uma f grande de t e de s. Quando você calcula o limite quando t tende para infinito, você pede o seguinte, olha, a transformada de Laplace da função f existe no ponto s se esse limite aqui existir. Se para todo s, onde o limite existe. Então, ao calcular essa integral, essa expressão resultante vai depender do limite de integração t grande e desse szinho. Veja, pessoal, como é que essas variáveis estão passeando aqui dentro dessa integral. Qual é a variável de integração aqui? A variável de integração aqui é tzinho pequeno. S, para efeitos da integração, S é constante. Então, ao realizarmos essa integração definida agora, o resultado vai ser uma função f grande, que dependerá do t grande, limite de integração, e de s, essa variável livre na integração. Ao calcularmos esse limite quando t tende para infinito, admitindo que ele exista, a variável t grande desaparece. E a expressão resultante do cálculo vai depender apenas da variável, da nova variável s, da variável s da transformada de Laplace da função. Bom? Então, o cálculo teórico, vamos assim chamar, da transformada de Laplace é feito através dessa definição, através da integral imprópria mostrada aqui. Tudo bem? Como eu já disse, a notação que, em geral, nós aplicamos é a seguinte. Para a função f de t, g de t, h de t, as suas transformadas de Laplace vão ser representadas por f de s, g de s, h de s e assim, respectivamente. Quando for necessário, a gente pode empregar essa notação aqui. Então, por exemplo, ó, calcule a transformada de Laplace da função t². Então, calcule a transformada de Laplace da função t². Eu estou te fazendo uma solicitação que você pode escrever assim, ó, a transformada de Laplace da função t² é uma função que depende da variável livre s e ela é calculada através dessa integral imprópria, exponencial de menos st vezes t² dt. Bom? Desse exemplo trivial, desse exemplo aqui, não trivial, mas desse exemplo, eu quero chamar a atenção de vocês que a integração é um aspecto fundamental para o cálculo da transformada de Laplace. Certo? Aqui, por exemplo, para realizar esse cálculo teórico aqui, para calcularmos usando a definição, melhor dizendo, a transformada de Laplace da função t², eu precisaria usar aqui 2 vezes integração por partes, certo? Então, as integrais vão voltar a aparecer aqui com força. Na verdade, o que a gente precisa a gente não vai conseguir calcular a transformada de Laplace de tantas funções, a gente não vai ter tantos exemplos, tantas situações, tantos exemplos não. Nós não vamos ter tantas transformadas de Laplace calculadas. Se vocês forem ao final desse capítulo sobre transformada de Laplace, vocês vão encontrar aqui, olha, uma tabela, e eu tenho até uma tabela um pouco melhor do que essa, uma tabela com as transformadas de Laplace de
várias funções. Então, por exemplo, qual é a transformada de Laplace da função constante 1? A transformada de Laplace da função constante 1 é 1 sobre S, para todo S maior do que zero. Qual é a transformada de Laplace da função exponencial de AT? 1 sobre S menos A, para todo S maior do que A. Quero chamar a atenção para esse detalhe aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui. A transformada de Laplace, ela é definida para todo S maior do que zero a princípio, mas para todo S maior do que zero, onde essa integral converge. Ou seja, para todo S onde esse limite aqui existe. Esse limite pode não existir. Eu vou mostrar já já uma situação do cálculo via definição da transformada de Laplace para vocês entenderem isso um pouco melhor. Então, é por isso que aqui, olha, naquela tabela que eu mostrei para vocês, então, a transformada de Laplace da função constante 1 é 1 sobre S, e essa transformada está definida para todo S maior do que zero. Por outro lado, quando você considera a função exponencial de AT, a transformada de Laplace da função exponencial de AT é 1 sobre S menos A, só que o valor de S admitido é S maior do que A. Tá? A aqui é uma constante positiva. Tudo bem? Por que isso acontece? Deixa eu voltar aqui, então, para mostrar para vocês. Deixa eu fazer essa continha. Vou mostrar aqui o cálculo para vocês da transformada de Laplace da função exponencial. O mesmo cálculo que está lá no Reginaldo, mas quero só mostrar aqui para vocês. Olha, a transformada de Laplace da função exponencial de AT. Transformada de Laplace da exponencial de AT, onde A aqui é um número real maior do que zero. Então, pela definição, é a única coisa que eu sei até agora, essa transformada é integral imprópria de zero até mais infinito, da exponencial de menos st. Esse pedacinho veio de onde? Esse pedacinho veio da definição da transformada de Laplace, vezes a exponencial de AT. De onde é que essa exponencial de AT veio? Essa exponencial de AT é a função que você está calculando a transformada de Laplace dela. dt. A definição da integral imprópria, isso daqui é igual ao limite, quando t grande tende para mais infinito, da integral de zero até t grande, e aqui eu vou escrever assim, ó, exponencial de menos a menos s menos a t dt. Bom? Exponencial de menos s menos a t dt. E aí agora a gente integra isso aqui e depois se preocupa com o limite. Então, vou fazer aqui embaixo o cálculo primeiro, um cálculo periférico aqui, vamos chamar assim, que é o cálculo dessa integral definida. Certo? Aqui o produto das exponenciais é a exponencial da soma dos expoentes. Eu só coloquei o t em evidência. Na verdade, eu coloquei menos t em evidência. Por isso apareceu esse menos aqui e esse menos aqui. E para isso, para calcular essa integral, basta você fazer uma substituição u igual a menos s menos a, certo? T. A derivada disso daqui vai me dar du igual a menos S menos A dt. Fazendo essa substituição, então, é menos 1 sobre S menos A, esse coeficiente tem que passar dividindo, vezes a integral de E elevado a U, du, calculado de 0 até se tzinho vale... Aqui eu posso
tenho duas alternativas aqui. Eu posso não trocar o limite de integração, tá? A integral da exponencial de u. Fica só meio esquisito eu colocar t aqui, seria inconveniente. Vou colocar aqui menos s menos a t grande, tá? Quando tzinho é igual a zero, u também é igual a zero. Quando tzinho for igual a t grande, o limite superior de integração, u vai ser igual a menos s menos a vezes t grande. E aí o resultado dessa integral, ao substituirmos os seus limites de integração, é menos 1 sobre s menos a, que multiplica e elevado a menos s menos a t grande menos 1. Certo? A integral da exponencial de u é a própria exponencial, e aí então substituímos os limites de integração. No lugar de u, entra o primeiro limite de integração, que é menos s menos a t grande. No segundo limite de integração, menos a exponencial de zero é igual a 1. E aí então, feito esse cálculo da integral aqui, eu estou fazendo aqui um bem detalhado só para deixar registrado isso nesse primeiro exemplo, tá? Resta, então, calcularmos o limite, quando t grande tende para infinito, dessa integral que eu calculei separadamente aqui, ó. Então, eu preciso calcular o limite de menos 1 sobre s menos a, que multiplica a exponencial de menos s menos a vezes t grande menos 1. Então, nesse limite, eu tenho aqui uma parte constante, que não depende de t grande. Quando você multiplica 1 sobre s menos a menos 1 sobre s menos a por menos 1, essa parte não depende de t grande. A única parte que depende de t grande é essa daqui, essa exponencial. O que acontece com essa exponencial quando t grande vai para infinito? Quando t grande vai para infinito, essa exponencial aqui vai para onde? Pergunta. Alguém me responde aí. Pelo menos vai para casa, Zero. vai dormir. Vai Zero. para zero sempre, Yuri? Deixa eu ver, ó. Essa exponencial vai para zero sempre? Depende desse S menos A, né? Depende do S menos A. Então, veja só. Se S menos A for menor do que zero, se S menos A for menor do que zero, implica que, ou melhor, se menos S menos A for menor do que zero, isso aqui vai para zero. Você tem razão. O limite tende a zero. Opa. Então, se isso daqui acontecer, isso aqui vai para zero. Por quê? Porque esse expoente aqui sendo negativo e t tendendo para infinito, essa exponencial é uma exponencial negativa que tende a zero. Por outro lado, se S menos A for maior do que zero, a exponencial vai explodir. Ou seja, nesse caso, eu tenho que essa integral converge, e nesse caso, a integral diverge. Tá? Então, o resultado do cálculo daquele limite é igual a mais infinito se essa condição aqui for satisfeita, nós vamos ter que S vai ser menor do que A. Tá? Isso aqui, ó. S menor do que A. E essa daqui me dá S maior do que A. Ou então, aquele limite é igual a quanto? É igual a
1 sobre S menos A, se S for maior do que A. Porque, olha bem, quando S é maior do que A, essa exponencial é uma exponencial negativa, tende a zero quando t tende para infinito. Se essa parte tende a zero, o resultado do cálculo desse limite depende apenas dessa parte constante, que é menos 1 sobre S menos A vezes menos 1, resultando, então, no que eu escrevi aqui embaixo. Tá? Na verdade, a gente desconsidera essa linha aqui, ó. Não posso escrever essa igualdade. Isso daqui valeria para esse limite apenas. Mas como eu estou interessado apenas nos casos em que o limite seja convergente, eu vou dizer o seguinte, olha, a transformada de Laplace da função exponencial de AT, quando vai positivo, é igual a 1 sobre S menos A para todo S maior do que A. Tá? Para todo S maior do que A. Está aqui. É por isso que podem aparecer essas restrições. Deixa eu voltar lá na apostila do Reginaldo para mostrar para vocês. Olha, então aqui, por exemplo, a transformada de Laplace da função constante 1 é 1 sobre S. Por outro lado, a transformada de Laplace dá para S maior do que zero. A transformada de Laplace da função exponencial de AT, como vimos, é 1 sobre S menos A, mas para S maior do que A. Então, para cada uma dessas funções que são mostradas aqui, você pode aplicar a definição que eu mostrei para vocês da transformada de Laplace, e você pode, então, chegar a essas expressões. A transformada de Laplace do cosseno de AT é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. A transformada de Laplace do seno é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a similaridade entre a transformada de Laplace do cosseno e a transformada de Laplace do seno. Notem que em ambas, o denominador da razão que aparece, do polinômio, da função racional que aparece é o mesmo. S ao quadrado mais A ao quadrado, S ao quadrado mais A ao quadrado. A única diferença entre as transformadas de Laplace dessas funções é que o numerador da transformada de Laplace do cosseno é S, e o numerador da transformada de Laplace do seno é o A. Bem? A transformada de Laplace de t elevado a n, por exemplo. A transformada de Laplace de t elevado a n, n fatorial, sobre s elevado a n mais 1, para todo s maior do que zero. E daqui para baixo tem uma série de outras propriedades que a gente vai discutindo mais à frente. Por enquanto, vamos nos preocupar com esse conjunto aqui. E as outras funções? Será que a gente não consegue calcular a transformada de Laplace? Para outras funções, pessoal, é possível a gente garantir que a transformada de Laplace existe. Mas é difícil você obter a expressão da transformada de Laplace, uma vez que a integral que aparece ao calcularmos essa transformada pode ser uma integral difícil de se obter uma primitiva para ela. Muitas delas não possuem, tá? Muitas delas não possuem. Então, por exemplo, se você pega a função ln de t, a transformada de Laplace da função ln de t existe, tá? Mas você não consegue uma expressão para ela. Não vai conseguir uma expressão para ela. Se você pegar a função f de t igual a 1 sobre t, a transformada de Laplace, você consegue também garantir que a transformada de Laplace da função f de t igual a 1 sobre t existe. Mas você também não consegue uma expressão analítica para ela. Tá? Assim é com a maioria das funções que sejam funções limitadas, por exemplo, tá? Como a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. As funções que sejam limitadas, a gente diz limitadas exponencialmente. Elas podem até ser funções crescentes, mas elas não podem crescer muito rápido. Elas não podem ser funções.
Tanto é que a função exponencial é uma função crescente, tá? E a gente acabou de ver aqui, ó, que ela possui transformada de Laplace. Acabei de mostrar para vocês ali agora há pouco que ela possui transformada de Laplace. Aqui no material do Reginaldo ele também mostra, por exemplo, como calcular via a definição transformada de Laplace da função 1. Você poderia modificar, deixa eu até rabiscar aqui em cima. Você poderia também modificar essa... Cadê a ferramenta? Comentário. Você poderia modificar essa demonstração que ele faz aqui do cálculo da transformada de Laplace da função constante 1 para uma função constante qualquer. Então, por exemplo, ao invés de considerarmos a função constante 1, imagine que eu quisesse calcular a transformada de Laplace da função constante k. Tá bom? No lugar do 1, eu vou colocar aqui k. K é constante. Então, o k sairia aqui, ó. K vezes essa expressão, seria K vezes essa expressão, K vezes essa daqui, e no fim das contas, K vezes isso daqui. Tá? Cálculo trivial. Na verdade, a transformada de Laplace de qualquer constante, é igual a constante sobre S para S maior do que zero. Tá? Eu não vou cobrar de vocês que vocês demonstrem, que vocês calculem essas transformadas de Laplace via definição, tá? Eu entendo que a gente precisaria de um pouco mais, tá? Para a gente entrar nessa seara. Em geral, nos meus cursos presenciais, eu cobro isso dos meus alunos, mas eu não vou cobrar isso de vocês aqui no ensino remoto, não. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar entender, ter em mente essas transformadas de Laplace, que estão aqui tabuladas. Notem que essas transformadas de Laplace, via de regra, são funções racionais. Ou, se não forem funções racionais, são quocientes. Tá? Todos os exemplos que vocês têm aqui são funções quocientes. Então, para essas funções padrão, a transformada de Laplace é sempre uma função quociente, uma função racional nesses primeiros casos. E quando você começa a ter umas coisas um pouquinho mais sofisticadas, você passa a ter funções quocientes, como é o caso aqui da função da transformada de Laplace dessa função que aqui aparece, o delta de Dirac que aparece aqui também é uma função quociente, mas isso daqui a gente vai ver mais à frente. Então, essa tabela é importante nós termos em mente, porque não vai ser sempre assim, calcule a transformada de Laplace da função cosseno. Não vai ser isso. Vai ser sempre algo bem mais complicado. Mas conhecer, saber quais são... essa daqui é a transformada de Laplace de tal função, as funções mais elementares, é extremamente importante para o que a gente vai fazer. Bem? Perguntas até aqui, pessoal? Perguntas? Não? Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. Ele mostra aqui como calcular a transformada de Laplace da função t elevado a n. Ele mostra como aparece essa expressão. Olha. Aqui vale dizer que essa fórmula da transformada de Laplace da função t elevado a n, tá? Ela é válida apenas para n natural. Tá vendo aqui, ó? N igual a 0, 1, 2, 3. Então, um n natural. A transformada de Laplace de t elevado a n é n fatorial sobre S elevado a n mais 1, tá? Então, parece que uma função racional também. E uma propriedade interessante, essa propriedade é fácil de ser entendida, é a chamada propriedade de linearidade das transformadas de Laplace, pessoal. O que significa uma propriedade de linearidade? Uma propriedade de linearidade, nesse aspecto representado aqui,
Significa que se você tiver uma combinação linear de funções, tá? Alfa e beta aqui são números reais. Se você tem aqui uma combinação linear de funções, alfa vezes f de t mais beta vezes g de t, calcular a transformada de Laplace dessa soma é a mesma coisa que calcular a transformada de Laplace de cada uma das parcelas, tá? E aí, então, essa propriedade, ela é fácil de você demonstrá-la, porque a definição da transformada de Laplace depende da integração dessa função. Essa integração, ela tem a propriedade de linearidade. A integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. Então, se você for aplicar a definição aqui, é direto você ver o que vai acontecer. Olha, aqui você vai ter alfa vezes f de t mais beta vezes g de t, dt. E o resultado disso daqui, ó, primeiro, você pode distribuir aqui. Então, isso daqui vai ficar integral de 0 até mais infinito, de alfa exponencial de menos st vezes f de t. Fiz essa multiplicação. Depois vou fazer essa outra multiplicação aqui. E vou usar o fato de que a integral da soma é a soma das integrais, mesmo que essa integral seja uma integral imprópria. É claro que aqui eu já estou admitindo que f e g possuam transformada de Laplace, para esses limites existirem. Essa propriedade para as integrais impróprias só existe caso a integral seja convergente de cada uma das parcelas. E aí, como eu disse, olha, alfa agora é constante, saiu. Se você tira o alfa daqui de dentro, sobrou a f grande de s. Tira o alfa daqui. Integral imprópria de 0 até mais infinito da exponencial de menos st vezes f de t. Opa, isso é a transformada de Laplace da f grande, da fzinho. Da mesma forma, se você tira o beta dali, passa para cá, para fora multiplicando, isso daqui vai ser a integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos st vezes g de t, que é a transformada de Laplace da função g de s. Então, como eu disse agora há pouco, eu conheço poucas transformadas de Laplace, da função constante, da função exponencial, da função seno, da função cosseno, da função t elevado a n. Mas uma vez que eu aplique essa propriedade, eu posso fazer qualquer combinação linear com elas. Então, por exemplo, qual é a transformada de Laplace? Qual é a transformada de Laplace de uma função polinomial, por exemplo? 2 mais 3t menos 5t ao quadrado, por exemplo. Qual é a transformada de Laplace dessa função? Ela não está tabulada. Ela não está tabulada lá. Mas aplicando essa propriedade, posso escrever que isso daqui é igual à transformada de Laplace da função constante 2 mais 3 vezes a transformada de Laplace da função t mais não, menos 5 vezes a transformada de Laplace da função t ao quadrado. Agora, para cada uma dessas parcelas que apareceram, eu sei calcular a transformada de Laplace. A transformada de Laplace da constante é a constante sobre S. A transformada de Laplace da função t elevado a 1 é igual a 1 fatorial sobre S elevado a 1 mais 1. A transformada de Laplace da função t ao quadrado, é 2 fatorial, o expoente, sobre S elevado a 2 mais 1. E eu posso, então, calcular a transformada de Laplace dessa função polinomial usando o fato de conhecer a transformada de Laplace dessas funções potência e o fato de poder aplicar a propriedade de linearidade. Então, isso daqui é igual a 2 sobre S mais 3 sobre S ao quadrado menos 10 sobre
S elevado ao cubo. S elevado ao cubo. Então, está aqui. Eu uso o conhecimento de algumas transformadas de Laplace que eu já conheço, aqui pela minha tabela de transformadas de Laplace. Essa tabela tem que estar sempre à sua mão enquanto você estiver estudando transformadas de Laplace. Usando o conhecimento das transformadas de Laplace dessas funções base, vamos chamar assim, eu sou capaz de aplicar a propriedade de linearidade a fim de obter a transformada de Laplace de uma combinação linear, como é nesse caso aqui. Poderia ser uma soma, poderia ser uma combinação linear de qualquer coisa, desde que fosse uma combinação. Eu não poderia tentar calcular por exemplo, eu não poderia, por enquanto, calcular a transformada de Laplace de t ao quadrado vezes o seno de t. Tá? Porque esse produto aqui não é uma combinação linear entre essas funções. É um produto de duas funções que dependem da função f de t. E é fácil você entender por que alguém não vai me fazer essa pergunta. Isso seria a transformada de Laplace de t ao quadrado vezes a transformada de Laplace do seno? Ou seja, a transformada de Laplace do produto é o produto das transformadas de Laplace? Isso daqui é falso. Basta você se lembrar que a integral a integral do produto, como é que você faz para calcular a integral de um produto de duas funções? Você aplica uma técnica. Em geral, produtos, quando você consegue calcular as integrais, você aplica a integral por partes, certo? Integração por partes. A integral do produto não é o produto das integrais. Então, já que a propriedade não vale para a integral, ela também não vai valer para a transformada de Laplace, uma vez que a transformada de Laplace, por definição, é dada como a integral de um produto. Claro, aqui, gente, nesse exemplo, nesses dois exemplos que eu mostrei para vocês, perguntas aqui. Tá? Aqui é aquela demonstração que eu já rabisquei ali em cima, aqui um exemplo similar. Aqui, por exemplo, olha, qual é a transformada de Laplace do cosseno hiperbólico? Tá? O cosseno hiperbólico é essa combinação das funções exponencial de AT com a função exponencial de menos AT. Tá? A gente pode aqui admitir A positivo sem maiores problemas. A transformada de Laplace dessa função, você pode calcular a transformada de Laplace da função exponencial de AT, transformada de Laplace da exponencial de menos AT, e você vai ver que essa transformada é igual a S sobre S ao quadrado menos A ao quadrado. Agora, aqui, deixa só eu discutir com vocês essa questão de quando que existe a transformada de Laplace. Nem toda função possui transformada de Laplace. Isso tem que ficar patente. O exemplo clássico de uma função que não possui transformada de Laplace é o caso da função exponencial de menos t quadrado. Tá? A exponencial de menos t quadrado não existe. E por que essa função não existe? Por que essa transformada de Laplace não existe? Porque essa função exponencial de menos t quadrado é uma função que tem um crescimento maior do que o crescimento exponencial. Tá? Verdade, exponencial, não tem esse menos aqui não. Exponencial de t quadrado. Essa função tem um crescimento maior do que uma função exponencial. Então, quando você vai avaliar aquele limite, ao multiplicar a exponencial de menos st pela exponencial de t quadrado,
aquele limite resultante da integração é divergente, tá? Ele diverge, ele tende para mais infinito. Então, essa função não possui transformada de Laplace. Então, de alguma maneira, a gente precisa responder uma pergunta simples. Quanto que uma função possui transformada? Mesmo que você não consiga obter a expressão para ela, quanto que uma função possui transformada de Laplace? E a resposta está dada nessa expressão aqui, olha. A função f de t, quando você diz que o módulo dessa função f de t é menor ou igual a m vezes a exponencial de kt, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. O que são esses dois gráficos que eu acabei de desenhar? Esse gráfico aqui de cima é o gráfico de m vezes a exponencial de kt. Esse gráfico aqui de baixo é o gráfico de menos m vezes a exponencial de kt. Tá bom? Dizer que o módulo da função f de t é menor ou igual a essa expressão aqui significa dizer que a função f de t ela está aqui dentro. Opa, gente, desculpa. Desenhei errado. Peraí. Desenhei errado. Desenhei completamente errado. Na verdade, é isso aqui que eu quero desenhar para vocês. Então, agora sim. Dizer que o módulo da função f de t é menor ou igual a m vezes essa exponencial de kt significa dizer que a função f de t pode ser qualquer coisa entre essas duas funções. Pode ser, inclusive, uma função que fica passeando aqui assim, ó. Por exemplo, se você pegasse, se você sabe qual é o valor de f, se você pegar uma função g de t igual a exponencial de kt vezes o cosseno de t, essa função vai ter exatamente esse comportamento. Você pode pegar uma função parabólica assim, ó, tá? Uma função parabólica, uma função quadrática, ela sempre vai estar limitada por uma função exponencial. A gente diz que essas funções são funções limitadas exponencialmente, nesse caso. Tá? Na nomenclatura aqui do Reginaldo, ele vai dizer que essas funções são funções admissíveis. Toda função para a qual existe um número m positivo e um número k positivo, tal que essa função satisfaça essa desigualdade, para tudo t maior do que zero, as funções são chamadas de funções admissíveis. E qualquer que seja a função admissível, é possível verificar que ela possui transformada de Laplace. Significa dizer que aquele limite lá da definição é sempre um limite convergente para um S, para um determinado valor de S. É o que ele vai mostrar, que vai falar aqui agora. Opa, cadê? Tá? Ele diz aqui, se uma função cresce muito rápido, né? Onde é que está dizendo aqui? Existe a transformada de Laplace para essas funções chamadas funções admissíveis. Tá? E aí o mais interessante é o seguinte, se você conseguiu construir um conjunto de funções para as quais você sabe que possuem transformadas de Laplace, essa definição de admissibilidade das funções garantem o seguinte: se duas funções admissíveis, ou seja, se duas funções que atendam a esse limite aqui, possuírem a mesma transformada de Laplace, pode parecer uma coisa bizarra o que eu vou falar agora para vocês. Se duas funções possuírem uma mesma transformada de Laplace, então essas funções são iguais. Tá? Essa propriedade é uma propriedade associada à invertibilidade da
transformada de Laplace das funções admissíveis, na verdade, tá? Essa propriedade de injetividade aqui, ela vai me garantir que se uma função admissível tem transformada de Laplace, essa transformada de Laplace é única, tá? Mas que isso, dada essa transformada de Laplace, vai existir uma única função, vamos chamar assim de pré-imagem dela. A noção de pré-imagem aqui se aplica muito bem à pré-imagem lá da definição mais básica, mais elementar das definições mais elementares a respeito de funções mesmo. O que é a pré-imagem de alguém? É um número cuja imagem seja aquele número dado. Então, dada uma transformada f de S, existe uma única função admissível com essa transformada f de S. Uma vez, então, que você tem essa associação de que para cada função f admissível existe uma única transformada de Laplace f grande de S, você pode definir o que ele chama de transformada inversa. E aqui que a coisa começa a piorar. O que é a transformada inversa de uma função? É uma coisa meio assim entre o que é o ovo ou a galinha. A transformada inversa de uma função f grande de S é uma função fzinho de t, tal que a transformada de Laplace da função fzinho de t seja a função f grande de S. Eu posso colocar aqui, ó, um se e somente se, uma setinha apontando para os dois lados. Aqui f de t é uma função admissível, ou seja, f de t é uma função limitada exponencialmente. A transformada inversa da função f grande é a função fzinho, se somente se a transformada da função fzinho for a função f grande. É uma coisa meio confusa mesmo, mas é algo com o qual vocês já lidam. Por exemplo, quando você está trabalhando com o log. Qual é a definição do logaritmo de x na base b? Alguém se lembra? Qual é a definição do logaritmo de x na base b? A definição de logaritmo é uma coisa assim, ó. O log de x na base b é um número y tal que b elevado a y seja igual a x. Para definir o log de x na base b, você recorre à função exponencial. E aí depois vão dizer a você que o log de b elevado a x na base b é igual a x. Ou ainda, uma propriedade equivalente, que x elevado a log... Como é que é a propriedade? Que x... Log elevado a x... Como é que é, gente? B... Não. A propriedade inversa... Essa daqui está certo. Log de b na base de x é igual a x. Agora, x... x... Agora me fugiu a propriedade inversa dessa daqui. Como é que é mesmo? X elevado a... Realmente escapou. Tá? Mas é só para ilustrar que esse tipo de propriedade, esse tipo de definição, embora aqui a gente esteja falando de coisas muito mais sofisticadas do que um mero logaritmo, uma exponencial, são coisas recorrentes. Assim como, além do logaritmo e da exponencial, por exemplo, quando você define as funções trigonométricas inversas. O que é o arco tangente de x? O arco tangente de x é o ângulo tal que a tangente desse ângulo seja igual a x. Ou seja, para definir o que é a inversa de uma função, você recorre à própria função. É nesse sentido que essa equivalência aqui ocorre. A transformada inversa de uma f grande de S
é uma função f' de t, tal que a transformada dessa função f' seja aquela função f grande, tá? Então, tá aí. E aí eu quero voltar lá na nossa tabela de transformadas de Laplace. Aqui, ó. Nossa tabela de transformada de Laplace. Notem aqui que você tem duas colunas, gente. Olha, aqui você tem duas colunas. A coluna do f de t, que também é a coluna da transformada inversa da f grande. Então, aqui você tem que f grande, faltou só ele escrever isso aqui nessa tabela, f grande de s é a transformada de Laplace da função f de t, tá? E aí, na verdade, está escrito aqui, ó. F grande de S é a transformada de Laplace de F de t. E aí, então, F de t é sempre a inversa da transformada F grande. Então, como a transformada de Laplace da função constante 1 é igual a 1 sobre S, a transformada inversa de 1 sobre S é igual a 1. Da mesma maneira, como a transformada de Laplace da função exponencial de AT é igual a 1 sobre S menos A, a transformada inversa de 1 sobre S menos A é a função exponencial de AT. Funciona sempre assim. Daqui para cá, você está calculando a transformada de Laplace. Daqui para cá, você está calculando a transformada inversa. Qual é a transformada inversa de A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado? Seno de AT. Por quê? Porque a transformada de Laplace do seno é A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E por aí vai, tá? Você pode aplicar essa brincadeira do qual é a transformada inversa para todas essas transformadas que você tem aqui. Então, só voltando aqui no nosso exemplo que eu resolvi agora há pouco com vocês, não resolvi aqui, não. Resolvi lá no material do Reginaldo. Vou mostrar aqui esse exemplo. Aqui, ó. Então, nós calculamos agora há pouco que a transformada de Laplace, deixa eu só rabiscar aqui. Calculamos agora há pouco que a transformada de Laplace de 2 mais 3t menos 5t ao quadrado, essa transformada de Laplace é igual a 2 sobre s mais 3 sobre s ao quadrado menos 10 sobre s ao cubo, certo? Bom, já que a transformada de Laplace dessa função é igual a essa função f grande aqui, isso aqui é equivalente a afirmar, vai faltar espaço aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo rolar um pouquinho. Não vai ter jeito, não. Eu posso afirmar, a partir dessa conclusão, que a transformada de Laplace inversa dessa função aqui, 2 sobre s, mais 3 sobre s ao quadrado, menos 10 sobre s ao cubo, a transformada de Laplace inversa dela é a função original. 2 mais 3t menos 5t ao quadrado. Bem? Perguntas aqui, pessoal? Alguma pergunta, gente? Bom, então, para concluir isso, eu não vou muito à frente hoje, não vou parar por aqui, só nesse último exemplo. Ele te dá aqui uma função f de s e ele diz o seguinte, olha, essa função f de s é a transformada de Laplace de uma função f de t. Tá? Qual é essa função f de t? Vamos deixar eu pegar aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, só para concluir, essa função f de s é igual a
S mais 3. Isso, né? Isso mesmo. Então, a proposta dele é, se essa f de S é a transformada de uma fzinho, ele está te perguntando o seguinte, quem é essa função fzinho? Tá? E aqui eu estou admitindo que essa função fzinho é uma função admissível, ou seja, ela é uma função limitada exponencialmente. E aí o que eu vou fazer é olhar para essa expressão e tentar identificar a partir dela, e esse é o processo mais penoso em relação à transformada de Laplace. Vou tentar olhar a partir dela e identificar quem é a função cuja transformada de Laplace seja essa expressão. A única coisa que você sabe até agora a respeito de transformada de Laplace é essa tabela de transformada de Laplace que tem aqui, ó. A única coisa que você conhece, as únicas transformadas de Laplace que você tem são essas. Aquela expressão, para você usar essa tabela diretamente, precisaria ser uma dessas que estão aqui. Mas nenhuma dessas expressões que aparecem aqui se enquadram nessa expressão que foi dada. Então, o que você precisa fazer para calcular uma transformada inversa é tentar transformar essa expressão em algo que você consiga identificar com aquela tabela anterior. Então, deixa só eu copiar aqui aquele exemplo que eu resolvi agora há pouco. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Deixa eu fazer um rabisquinho rapidinho aqui nas minhas anotações. Antes de abordar esse exemplo, que já está feito lá no Reginaldo, por exemplo, eu poderia lhe pedir para você calcular a transformada inversa dessa função aqui, olha. Essa função f de s é 2s ao quadrado mais 3s menos 10 sobre s ao cubo. Tá? Sobre s ao cubo. E, novamente, a ressalva que eu fiz anteriormente se aplica. Nenhuma das expressões tabuladas lá se assemelha a essa. Então, o que você deve fazer? Você deve manipular essa expressão a fim de obter uma nova expressão equivalente a ela, mas que possa ser identificada, mesmo que para isso, pedaço a pedaço, possa ser identificada como a transformada de Laplace de alguém. E é isso que você pode fazer aqui. Veja, essa expressão é um quociente, é uma função racional, mas eu posso decompor essa soma do numerador em uma soma de frações. Então, eu ficaria com 2s, 2 sobre s, porque s ao quadrado sobre s ao cubo dá s, mais 3 sobre s ao quadrado, menos 10 sobre s ao cubo. E agora, cada uma dessas parcelas pode ser identificada como a transformada de Laplace de alguém. 1 sobre S é a transformada de Laplace da função constante 1. Um sobre S ao quadrado, ou 1 sobre S ao quadrado, aqui não é 3 não, né? Eu estou começando, não quero um caso ainda, quero um caso bem simplesinho.
Então, 6 aqui. Seis sobre S ao quadrado, eu posso escrever da seguinte maneira. Isso daqui é 3 vezes a transformada de Laplace de t quadrado. Ou, né? A transformada de Laplace de t, não t quadrado. Tá? Essa daqui é a transformada de Laplace. 1 sobre S ao quadrado é a transformada de Laplace de t. Usando a propriedade, estou aqui, ó, se vocês quiserem, a transformada de Laplace de t elevado a n. Quando n é um número natural, é n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Da mesma maneira, a transformada de Laplace de menos 10 S ao cubo, posso escrever como sendo menos 5 vezes transformada de Laplace de t quadrado. Qual é a transformada de Laplace de t quadrado? A transformada de Laplace de t quadrado é 2 fatorial, que é 2, sobre S elevado a 2 mais 1, 3. Então, essa expressão, que inicialmente eu não sei identificá-la como a transformada de Laplace de alguém, eu posso manipulá-la e, veja, eu uso agora a linearidade da transformada de Laplace. A transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas de Laplace. Então, isso daqui pode ser reescrito como a transformada de Laplace de 2 vezes 1 mais 3 vezes t, transformada de Laplace da função t, então 3 vezes a transformada de t, menos 5 vezes a transformada de Laplace t ao quadrado, então menos 5t quadrado. A transformada de Laplace da soma, ou, desculpa, a soma das transformadas de Laplace é igual à transformada de Laplace da soma. E, portanto, uma vez que você identificou que f de s é a transformada de Laplace dessa função aqui, isso aqui implica que a transformada de Laplace inversa, ou seja, que a função f' de t, transformada de Laplace da função f inversa da função f grande, é 2 mais 3t menos 5t quadrado. Então, calcular a transformada inversa é, na verdade, descobrir qual função f' admite essa função f grande como sua transformada. Só que, para fazer isso, na maioria das vezes, você precisa manipular essa expressão original a fim de que você possa identificar as partes obtidas a partir dessa manipulação como a transformada de Laplace de alguém. Tá? Nem sempre essa manipulação é trivial, como foi nesse caso. A manipulação que eu fiz aqui foi dividir isso em uma soma. Por exemplo, essa situação ali de cima já vai exigir de mim escrever esse quociente em termos de uma decomposição em frações parciais. Tá? Isso é uma função quociente, e aqui, gente, vai ser muito comum você ter que usar ou decomposição em frações parciais, ou completar quadrados. Isso vai ser recorrente. A todo momento você vai ter que fazer. Nesse caso aqui, aplica-se a ideia de decomposição em frações parciais, porque esse denominador, ele possui duas raízes. Note, S igual a 1 é raiz desse denominador, tá? S igual a 2 é raiz desse denominador. Então, esse denominador ele pode ser escrito como S menos 1 vezes S menos 2,
Tá? E aí, então, uma vez que o denominador se decompôs num produto de dois polinômios do primeiro grau, a decomposição em frações parciais aqui vai ficar A sobre S menos 1 mais B sobre S menos 2, e você pode, então, realizar essa operação, A vezes S menos 2 mais B vezes S menos 1 sobre tá? E aí basta você comparar. Você pode agora comparar os coeficientes dos numeradores, tá? Você teria aqui, ó, que S mais 3, esse numerador, é igual a esse numerador, uma vez que os denominadores são iguais. Igual a vezes S menos 2. E aí, então, você vai concluir que A é igual a... Você pode, por exemplo, substituir o valor de S igual a 3 nessa expressão. Quando você substituir o valor de S igual a 3, aqui, olha, multiplicando B vai dar 0. Se S é igual a 3, então vai ficar 3 mais 3, 6. Aqui vai ficar 3 menos 2, 1. A igual a 6. Depois, substituindo o valor de S igual a 2, que é S igual a 2 e S igual a 1. Opa, eu errei aqui, né? Não é 3, é 1. S menos 2 vezes S menos 1. Então, substituindo S igual a 1, você vai obter A igual a 4. Errado aqui essa conta. A igual a 4. Na verdade, menos 4. E substituindo S igual a 2, você anula essa parcela, você vai obter B igual a 5. Então, observe aqui o que vai acontecer. É que você manipulou a expressão original f de S para escrevê-la como uma soma de frações parciais. E essa soma de frações parciais, olha, A igual a menos 4 vezes 1 sobre S menos 1, mais B, que é igual a 5 vezes 1 sobre S menos 2. E agora, uma vez que você decompôs em frações parciais, essas duas parcelas você vai conseguir identificar como a transformada de Laplace de alguém. Essa transformada aqui, ó, é a transformada de Laplace da função exponencial de t. Essa daqui é a transformada de Laplace da função exponencial de 2t. E aí, então, essa soma é a transformada de Laplace de menos 4 vezes a exponencial de t. E essa daqui é a transformada de Laplace da exponencial de t. Mais 5 vezes a transformada de Laplace da função... Deixa eu escrever isso assim. Antes. Então, aqui eu tenho menos 4 vezes a transformada de Laplace da função exponencial de t, mais 5 vezes a transformada de Laplace da função exponencial de 2t. Portanto, essa f de S dada é a transformada de Laplace de menos 4 exponencial de t, e agora eu estou usando a linearidade da transformada de Laplace nessa expressão, mais 5 vezes a exponencial de 2t. E isso implica que a transformada inversa da função f de S, ou seja,
Qual é a função cuja transformada é S mais 3 sobre S ao quadrado menos 3S mais 2? É isso que você está perguntando quando você escreve essa expressão. A transformada inversa daquela função é menos 4 exponencial de t mais 5 vezes a exponencial de 2. Bom, pode parecer um esforço enorme para resolver algumas EDOs, mas vocês vão ver na aula da semana que vem que realmente a transformada de Laplace é uma ferramenta bastante útil na resolução das EDOs, tá? E o passo de inversão é o passo fundamental a ser empregado na resolução das EDOs via transformada de Laplace, pessoal. Passo mais chatinho, passo mais complicado, que é isso que eu mostrei aqui nesses exemplos, e esses exemplos são ainda bastante simples. Esse passo é o passo final fundamental no que diz respeito à transformada, ao cálculo da solução de uma EDO, de um PVI, via transformada de Laplace. Tá? Eu cobri aqui hoje, gente, uma parte muito pequena do material que eu já disponibilizei para vocês na sexta-feira. Tá? Então, eu peço que vocês realmente assistam aos vídeos, tentem assimilar, tentem dar uma lida no restante desse capítulo, dessa primeira parte, pelo menos até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na introdução. Pelo menos até aqui essa parte do... Até aqui, ó. Tá? Até esses exercícios aqui na página 491, porque é bastante importante, tá? Para aí depois sim começar a entrar na resolução de problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace. Na verdade, vocês podem até, inclusive, avançar a essa seção 3.2. Tá? Eu já marquei um vídeo para vocês, ou não. Eu acho que eu já marquei, então vocês já podem, inclusive, avançar aqui para essa seção 3.2. Bem? E é isso. Para hoje é o que nós tínhamos. E o que dava para fazer, porque já são 8h30 também. Bom? Então, dou por encerrada a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de vocês e uma boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Até mais. Falou, professor. Valeu.